Bom, então, mais uma vez, bom dia, né? Para quem está assistindo a aula gravada, também boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Não importa a hora que você está assistindo essa aula, o que importa é que está assistindo a aula. E aí, vamos falar hoje do arcadismo, né? Então, aula passada, nós vimos o barroco, né? E agora vamos para o arcadismo, que seria um movimento contrário ao barroco. Então, você vê aqui na imagem inicial, né, essa escultura, né, com umas feições sóbrias, serenas, harmônicas. O que isso quer dizer? Vamos ver. Né? Então, primeiramente, tem que ficar bem claro é que o arcadismo ele também é chamado de neoclassicismo e de setecentismo. Por quê? Né? Então, no período colonial brasileiro, né, nós temos três escolas literárias, né, que é o quinhentismo, que é o barroco ou seiscentismo, e temos o arcadismo ou setecentismo, né? Que seriam, sei lá, os 300 anos que o Brasil foi colônia de Portugal, vamos dizer assim. E aí é bastante por conta disso. E aí vamos continuar aqui e vai entendendo melhor por que esses nomes. Então, na aula de hoje, como está aqui nesse sumário, vamos ver o histórico, as características do estilo, as máximas latinas. Vamos ver dois poetas, né? O Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga, e vamos tentar ver o neoclassicismo em outras artes. Né? Vamos ver qual a onda. E vamos ver aqui o nosso contexto histórico. O que estava rolando no Brasil nesse período? Então, o arcadismo, né, ele ocorreu no século XVIII, né, que foi o período, assim, 1768 até 1808, assim. Ele foi o último período colonial em termos de literatura. Né? Então, repetindo, na literatura do Brasil colonial, a gente tem o quinhentismo, com as manifestações históricas sobre o Brasil, né? Cartas, algo tipo assim, conto de viajantes e tal. Depois o barroco, que foi um estilo que basicamente foi muito restrito, como a gente já viu. E agora o arcadismo, né? Que ele vai ser provavelmente vou ser bem assim desonesto, mas ele foi o primeiro estilo que de fato tem proporções grandes no Brasil em termos de arte, né? E aí, por ele ter sido feito em 1700, ele é o setecentismo, né? Então, quinhentismo, barroco ou seiscentismo, arcadismo ou setecentismo. Ele se concentrou bastante em Vila Rica e Rio Preto. Por quê? Porque, como a gente viu lá passada, o ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste estava decaindo, né? E aí o que aconteceu, né? Os bandeirantes descobriram que nessa região tinha muito ouro. Não é à toa que não é Minas Gerais. E aí os portugueses quiseram basicamente saquear esse ouro do Brasil, né? Que é o que eles fazem de melhor. E aí o que aconteceu? É, por conta disso, a região ficou muito próspera. Porque assim, tinha muito ouro, né? Então não é à toa que Minas Gerais se tornou um dos estados mais ricos desse período e depois, até hoje em dia é, né? Até hoje em dia é. E aí, o que aconteceu? O que está acontecendo? Portugal, que não era nada, sabe? Era nada besta, nada, ia falar outra coisa, nada besta, aproveitar esse ouro para si, né? Não, assim, eles não estavam lá pegando ouro. Eles estavam dando impostos caríssimos sobre o ouro. Então, tipo assim, você pegava muito ouro para você, né? Você ficava horas e dias e horas e meses pegando ouro. E aí vinha com os coisas, olha, metade é meu já, parceiro. A galera ficava meio pistola, né? Porque era muito alto. Aí reclamaram com o rei de Portugal. E aí ele lançou uma coisa pior que isso, que é a derrama, né? O que é a derrama? A derrama seria uma taxa
uma taxa. Né? Então, todo minerador, né, lá desse período era obrigado a entregar a Portugal um, uma certa quantidade de ouro. Então, vamos dizer assim, a taxa de derrama era, sei lá, 1.000 quilos de ouro. Só que aí, se tu não pegasse esse tanto de ouro, eles iam na tua casa e saqueavam as coisas. Porque Portugal era assim, né? Gente boíssima, né? Então, né? Naturalmente, ocorreu um movimento separatista que é chamado de Inconfidência Mineira, né? Inconfidência Mineira, que foi um movimento de Minas que queriam que Minas fosse independente de Portugal, porque Minas tinha todo esse aparato desenvolvimentista, né? E o que era pior, eles estavam enriquecendo, mas Portugal não permitia que lá entrasse indústria. Tipo assim, não pode enriquecer, né? Só que pode enriquecer é a metrópole. Olha como eles são safados, né? Eles são safados. E aí, esse movimento, ele queria separar, e os poetas árcades participaram, eles foram inconfidentes. Né? Então, eles foram presos, outros foram mortos. Né? Mas, como vocês sabem, né, no final, né, a galera estava pensando em dar esse golpe independente, né? E aí, um dos caras acabou delatando, né? Acabou dando uma de esqueça para isso. E aí, os soldados, caíram de pau e usaram, né, o nosso querido Tiradentes, né, de exemplo e mataram o cara, né, em praça pública. Não é à toa, né, que dia 21 de abril vai ser um feriado de Tiradentes, né? Por que ele é importante, né? Porque ele foi o primeiro movimento do Brasil independente, né, de buscar, só não, a gente quer ser independente de vocês. Nós somos um país único e com seu caráter, né? Então, Portugal, vai-te embora daqui. E aí mataram o Tiradentes, que foi esse ideal de verdade e de independência. Mas é claro que ele não foi o único, só que ele foi o mais emblemático, né? Mais emblemático. Grande Tiradentes. Tá, vamos ver quais são as características do estilo arcade, né? Então, naquela época, lá em Portugal, né, estava rolando o Barroco, e aí os burgueses portugueses criaram a Arcádia Lusitana, que seria uma academia de belas artes, para combater o que eles chamam de mau gosto, que era o Barroco, e implantar um novo gosto estético, que é baseado na razão, na simplicidade, na coisa da harmonia, né? Então, baseado muito no que é o iluminismo, né? Isso é interessante porque o artismo ele é um movimento claríssimo contra o barroco. Ele é o seu completo oposto, né? O seu completo oposto. E aí no Brasil houve a Arcádia Ultramarina, né? Com o Basílio da Gama e a galera dele, que imitaram a mesma coisa, de criar aqui um gosto estético novo, que seria esse da simplicidade, mesmo que no Brasil o barroco ele foi muito pontual. E aí, como a gente viu na aula passada, a gente não pode dizer que foi um movimento que inspirou outros. Né? Ele só foi muito pontual. Né? O Boca do Inferno, que a gente viu na aula passada, ele só foi recuperado séculos depois. Né? Então, basicamente, o arcadismo foi um dos primeiros movimentos de fato da literatura brasileira. E aí, vamos ver aqui. Né? Por que arcadismo? Né? Que Arcádia? Né? A Arcádia, olha aqui na imagem, ela é uma região bucólica da Grécia. Olha só os seus montes, né? Os prados, os campos, né? É um lugar muito bonito, né? Então, eles tomaram esse lugar como o ideal, né? Como o paraíso na Terra, a Arcádia. E aí, eles queriam esse equilíbrio homem e natureza. Lembra que no Barroco havia um conflito homem-religião,
homem e natureza, tudo é conflituoso, aqui é equilíbrio. Então, o arcadismo, o neoclassicismo, buscava restabelecer um equilíbrio, harmonia e simplicidade. Né? Enquanto que o barroco era contraste, tensão, buscamento, exagero, aqui era equilíbrio, harmonia e simplicidade. Né? Então, por que isso é neoclássico? Porque, como esse estável, né? Mas a gente vai ver isso ainda. Em Portugal, antes do Barroco, houve o classicismo, né? Que é o movimento do Renascimento. O Renascimento europeu, a pós-medieval. Então, o classicismo ele tinha um retorno aos ideais greco-romanos, que para eles era o ideal de humanidade. E com isso, o ideal greco-romano, em termos artísticos, equilíbrio, harmonia, simplicidade e tal. Né? Então, o classicismo voltou a isso e o neoclassicismo foi o retorno do retorno, né? O retorno do retorno. Já que o barroco foi contra essa simplicidade, com rebuscamentos, exageros, e aí o neoclássico vem tentar agora eliminar esse rebuscamento, exagero barroco, para retornar ao classicismo. Né? E pautado no iluminismo, né? Com a ideia da razão. Né? O sentimento aqui não é tão importante. Ele vai aparecer, mas o ideal é o da razão. E aí o que é interessante é que como o paraíso é a Arcádia, são contrários à vida urbana, né? Contrários ao caos da vida da cidade. E olha que na época era tranquilo ver a cidade, né? Hoje em dia que é uma loucura. Mas não contrários a isso. Então a sua poesia tinha um caráter bucólico, né? Do campo, né? Uma coisa meio que a poesia de Mosqueiro, né? Uma coisa assim da tranquilidade, né? Do da natureza. Vamos ver, vamos ver. E aí eles tinham regras, né, para seguir. Né? A primeira é que o poeta tinha que fingir ser um pastor de ovelhas. E por isso eles criavam os pseudônimos pastoris, né, que eram basicamente nomes que inventavam com termos gregos e latinos, né, que é uma coisa tipo assim. Que pastor é esse que tem nomes como Glauceste? Né, para eles tinham, né? Não era José ou Ribamar, né, era Glauceste. Enfim. Né? E aí, eles valorizavam a simplicidade da vida no campo, né? Essa coisa do estar com a natureza, cuidar de animais, né, plantar, e idealizavam esses lugares. Esses campos, para eles, eram paraísos. Paraísos. E aí evitavam o luxo e o artificial que vem da cidade. E aí eles vão combater os valores novos na sua poesia via forma e via conteúdo. O valor nobre na forma é de combater essa linguagem rebuscada, difícil. Né? Então, aqui, a poesia tem que ter uma linguagem clara, direta, né? Sem rebuscamento. Dito quer dizer direto, sem enrolação. E no conteúdo, né? Lembra que no barroco era tensão, era conflito. Aqui o conteúdo é a simplicidade da vida no campo. Coisa muito mais tranquila, né? Como você pode imaginar. E aí, né, nesse sentido, a gente vai ter as máximas latinas, que seriam as máximas que vão guiar a vida deles como Árcades, né, como os pastores. Então, a primeira latina é o locus a menos. Locus a menos. Né? Quando a gente vê esse o, a gente fala e, né? Locus a menos. Que é o lugar ameno. Lugar ameno. Ou seja, o Árcade buscava um refúgio calmo que contrasta com os centros urbanos monárquicos, que para eles eram caóticos, artificiais. Né? Então, a poesia Árcade, né, ela vai estar buscando esse bucólico, esse pastoral, essa natureza tranquila e serena, sabe? É nesse sentido que eles estão buscando esse lugar ameno. Que mais? Áurea mediotas, que seria
mediocridade dourada, né? Então, o que é o ouro daqui? Não é o luxo, não é a riqueza. O ouro aqui é a mediocridade, né? É o simples, né? É a vida humilde. Então, aqui na imagem, tem esse cara que ele era. Eu esqueci o nome dele, sei que ele existe, mas esqueci o nome dele, que ele é um filósofo grego, esqueci o nome dele, ele era um filósofo grego, que ele era mendigo. Porque, segundo ele, a vida humana ela não era para ser de luxo, né? Era para ser assim, com a natureza. Então, ele ficava sentado aí, pensando, né? Com essa vida humilde. Então, esse tipo de coisa era louvado pelos Árcades. Carpe diem, né? Essa aqui é a mais conhecida, né? Que virou até grandes tatuagens por aí, né? Grandes imagens em praia, né? Carpe diem, que significa aproveitar o dia, né? Ou seja, para eles, quem vivia na cidade vivia com muita tensão e obrigações, né? Então, você não aproveitava de fato o dia. Imagine eles o dia, né? Enfim, né? Enfim. Ou seja, o tempo não para. O tempo tá, a vida está passando aí, né? Então, você deve aproveitar a vida intensamente o dia inteiro em todos os sentidos. Ou seja, aproveite o dia, carpe diem, né? Carpe diem. E aí, fogueira e urban. Fogueira e urban é fugir da cidade. Que já ficou claro isso, né? Então, os Árcades buscavam, né, os sítios, os prados, os campos, em contraste com a cidade e a industrialização. Né? Então, eles buscavam lugares bucólicos, fugindo da cidade. E, por fim, inutilia truncate, que seria cortar o inútil. Cortar o inútil. É uma linguagem sem rebuscamento, sem exagero, né? É uma contenção poética. Eu vou cortar aquilo que é inútil para que fique apenas o que é necessário. Inutilha truncate. Vamos ver agora, então, meu povo. Vamos ver agora o Cláudio Manuel da Costa, né? Que seria nosso primeiro poeta Árcade. Ele não tem uma foto dele, né? Mas tem esse desenho que dizem que é dele, e, enfim, nunca saberemos. Né? O seu nome pastoril era Glauceste Saturnio, né? E todo Árcade tinha sua amada. A dele era Anice. E às vezes era a Anarda. Ele tinha duas amadas. E assim, o interessante dele é que assim, o arcadismo ele é muito ligado ao racional, da simplicidade. No entanto, ele, em alguns poemas mais subjetivos, vai abandonar um pouco isso e tender ao pré-romantismo. Né? Então, no romantismo, que é característico do romantismo é aquele exagero de sentimentos. Aqui não, ele vai tender para isso, uma coisa assim, bem precursora. Vai ter sentimento, mas nem tanto. Mas nem tanto. E aí ele vai ser o precursor do arcadismo com as suas obras poéticas de 1768. Ele vai ser confidente, participar do grupo, e quando rolar a traição do movimento, ele vai ser preso e é encontrado morto na prisão, dado como suicídio. Mas hoje em dia entende que ele foi morto mesmo, né? Ele não se suicidou. Porque, enfim, ele delatou a galera e era inconfidente, né? Então, alguém, tanto ou inconfidente ou soldado, alguém matou ele, né? Complicado. Tá, vamos ver aqui, então, a poesia dele, a Árcade. Eu acho que ele, se comparar com o próximo, ele é um Árcade muito mais complicado, né? Porque ele tende muito ao romantismo, né? Vamos ver aqui. Se sou pobre pastor, se não governo reinos, nações, províncias, mundo e gentes, se em frio, calma e chuvas inclementes passo o verão, outono, estio, inverno,
nem por isso trocara o abrigo eterno desta choça em que vivo, com as enchentes dessa grande fortuna, assas presente em as paixões desse tormento eterno. Adorar as traições, amar o engano, ouvir testemunho dos lastimosos, dos gemidos, passar aflito o dia, o mês e o ano. Seja embora prazer, que a meu ouvido soa melhor a voz do desengano, que da torpe lisonja o infame ruído. O que quer dizer aqui? Então, se eu sou um pastor, se eu não sou um governante, se eu passo frio, passo calor, nem por causa disso eu vou trocar esse lugar que vivo, que tem enchente, né, para essa fortuna que é na cidade, né, que tem as traições, os enganos, as tristezas e tal. Né? Então, para ele, o prazer é melhor aos seus ouvidos que ouvir essa voz de engano, que que o ruído que é das cidades, certo? Esse é o Cláudio Manuel da Costa. Vamos ver mais dele aqui. Olha aí. Isso aqui já é um pedaço pré-romântico dele. Sente aí. Faz a imaginação de um bem-amado, que nele se transforme o peito ante. Daqui vem que a minha alma delirante se não distingue já do meu cuidado. Nesta doce loucura arrebatado, a nada foi do ver, bem que distante, mas ao passo que a busco, neste instante me vejo no meu mal desenganado. Pois se a narda em mim vive, e ela vivo, e por força da ideia que me converto, na bela causa de meu fogo ativo. Como nas tristes lágrimas que verto, ao querer contrastar seu gênio esquivo, tão longe dela estou, e estou tão perto. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele fala que... Oi? Liguei sem querer o microfone aqui, foi mal. Relaxa, relaxa. O que ele quer dizer aqui, né? Então, que ele está falando que o amante, né, o ser amado, né, ele tem uma imaginação muito fértil. Né? E aí, ele está distante dessa Anarda, que é a amada dele, né? Então ele busca ela, só ela está distante. Só que assim, na imaginação do amor dele, ela está com ele. Então, para ele, isso é suficiente, né? Então, mesmo que ele chore por ela estar longe fisicamente falando, ela está perto no seu coração, né? Então, é um poema da quarentena, né? Assim, ela está longe fisicamente, mas na minha imaginação ela está comigo aqui. Olha só, né? Belíssimo. Vamos ver aqui. Torno-a a ver-vos, ó montes. O destino aqui me torna a pôr nesses outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros pelo traje da corte rico e fino. Aqui estou, entre almendro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás de seu cansado desatino. Se o bem dessa choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade o lisonjeiro encanto, aqui descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto se converta em afetos de alegria. Né? Então, o que ele diz? Ele está nos montes, né, de Minas Gerais. O destino colocou ele ali. Né? Então, ele trocou o traje da corte, né, nobre, pelos gabões, que são os vestimentas pastoris. Né? Então, ele está lá, né, com os seus companheiros, que são os vaqueiros, né, os vaqueiros do campo. Né? E para ele,
essa choupana, né, esse chalé, esse sítio, vamos dizer assim, tem mais valor do que a cidade e mais encanto. Né? Então, nesse lugar, o que já foi pranto, hoje é alegria. Né? Então, se antes sofria, hoje sorria, né? Ai, caramba. Certo, vamos ver aqui o. Se é o último, é o último. Vamos ver aqui o último que eu trouxe dele. Quando cheios de gosto e de alegria, estes campos de vidro florescentes, então me vêm as lágrimas ardentes, com mais ânsia, mais dor, mais agonia. Esse aqui é muito para romântico. Aquele mesmo objeto que desvia do humano peito as mágoas inclementes, esse mesmo, em imagens diferentes, toda a minha tristeza desafia. Se das flores a bela contextura esmalta o campo na melhor fragrância, para dar uma ideia de ventura, como, ó céus, ver ter inconstância, se cada flor me lembra a formosura da bela causadora de minha ânsia. Olha isso, né? Olha isso. Né? Então, ele está lá nos campos, vendo os campos, as flores, né? Só que ele está com uma dor no coração. Isso aqui é muito romantismo, né? Está com uma dor no coração, né? Porque tudo que é belo no mundo, tudo que é lindo, né, no mundo, vai lembrar dela, né? Tudo é dela, né? Então, essa dor dele, e essa fala aqui dele final é maravilhosa, né? Como, ó céus, para os ver terem constância, né? Como é que eu posso ficar sóbrio vendo a beleza do mundo e cada flor me lembra a formosura da bela causadora da minha ânsia? Tumult, né? Então, é um poema completamente pré-romântico, porque essa fala final, né? Se fosse escrita pelo Abraham, estava tudo certo também, né? Mas, assim, ainda assim, percebam, né? Que ele quer buscar essa harmonia, ele quer buscar esse equilíbrio com a natureza, só que ele não consegue. Porque tudo que ele vê de belo lembra a sua bela amada, né? A vida é assim mesmo, né? A vida é isso. Certo? Vamos passar agora para o Tomás Antônio Gonzaga, né? Que foi o mentor da Inconfidência Mineira. O Tiradentes foi o mais importante, né? O mais lembrado, tanto que tem o feriado dele, né? Mas o Tomás Antônio Gonzaga foi o mentor, né? Ele que implantou as ideias. Galera, bora quebrar tudo. Bora quebrar tudo, separar de Portugal, por favor. Aí a galera assim, então vamos. O seu nome pastoril era Dirceu e a sua amada era a Marília. Sendo que a sua obra se chama Maria de Dirceu, que na minha época, longínqua de vestibulando, era obrigatória essa leitura, né? Que é um livrinho pequeno, belíssimo livro. Assim, de Valete, falando dele, é belíssimo esse livro, né? Maria de Dirceu. Né? Então, ele vai contar a vida pastoril dele, do Dirceu, com a Maria, ele lá nos campos, né? Se amando. Só que olha que é legal. No final do livro, né, dos poemas, ele vai preso, né? E aí ele conta as suas saudades dos campos e da Marília. Né? Então, ele, no caso, o autor, o Gonzaga, ele vai preso também. E ele foi deportado para Moçambique, né? Depois da traição inconfidente. Mas bora ler aqui a obra dele, que eu acho que ele é muito mais arte do que o Calimano da Costa. Ele é muito mais caricato, evidente, né? Então as formas ficam muito parecidas. Vamos ver aqui. Então, cada poema que ele fez no Maria de Dirceu, ele é feito em liras. Né? Então tem as liras de um até, enfim, esqueci qual é o número, mas tem várias. O livro não é muito grande, então caso que eu se deleitar um pouco no artismo, ele, acho que, assim, eu sendo bem enviesado, ele é o cara, pra mim.
Vamos ver aqui por quê. Ele diz assim: eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiras, dos frios gestos e dos sóis queimado. Tenho próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite e as mais finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Olha só, né? Então ele fala assim, Marília, eu não sou vaqueiro que trabalha para os outros, né? Tem um trato grosseiro e tal. Não, eu sou um pastor de ovelhas, que tem aqui meu casal de gado ali, tem aqui minhas plantaçõezinhas aqui, pego meu vinho, meu legume, e aí tem minhas ovelhinhas que eu tiro leite e as lãs. Né? A minha vida é isso. Né? Graças à minha estrela, Marília. Certo? Então, olha como ele é bem mais caricato, Arcade, que o Cláudio da Costa. Mas esse que eu vou ler agora é bem evidente isso, fica bem claro a estética arcade. Então, olha só, é a Lira 19, né? Lira 19. Ele diz assim: enquanto está alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos à sombra deste cedro levantado, um pouco meditemos na regular beleza que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Então ele está aqui no campo, né? E fala, Marília, bora sentar aqui, né, embaixo dessa árvore e meditar na beleza que é a natureza que está nos mostrando aqui, né? Olha só. E aí, ele diz assim, atende atende como aquela vaca preta, o novilhinho seu dos mais separa e o lambe, enquanto chupa a lisa teta. Atende mais, ó cara, como a ruiva cadela suporta que lhe morda o fio corpo e salte em cima dela. Então ele fala assim, olha, Marília, vamos sentar aqui e ver. Olha ali aquela vaquinha que tem o seu novilhozinho pequeno, que ela lambe o novilho e o novilho fica mamando nela. Olha aquela cadelinha ali. Ela, um caso, como ele fala, ruiva cadela, é um vira-lata caramelo mesmo, né? Ruiva cadela. E aí morde, o filhinho dela morde ela e salta em cima dela, né? Então ele está vendo as relações de mãe e filho com os animaizinhos, né? E está encantado com isso. Continuando. Repara como cheia de ternura, entre as asas ao filho, essa ave aquenta, com aquela esgravata a terra dura, e os seus assim sustenta, como se encoleriza e salta sem receio a todo vulto que junto dele pisa. Ele fala das aves que estão com os filhinhos debaixo das asas e vai voando por aí com seus filhotinhos e que fica com raiva quando chega alguém perto do ninho, né? Então ele está vendo isso. A proteção que as mães passarinhas têm com seus filhotinhos, passarinhos. E olha só, e aí ele vai transportar isso para o humano. Que gosto não terá a esposa amante quando der ao filhinho peito brando e refletir então o seu semblante. Quanto Marília, quanto disser consigo, é esta de teu querido pai a mesma barba, a mesma boca e testa. Né? Então diz assim, como é que vai ser para você, minha esposa, quando ver o nosso filho, né? E ver olha como ele tem a cara do pai, né? A cara do pai. Olha como ele também é safado, né? Assim, ela vai se regozijar, né? De ver. Olha, a criança tem a cara do pai, tem a mesma barra, boca e testa que o pai, né? Então, ele está falando sobre isso. E ele continua. Que gosto não terá a mãe que toca quando o
tem nos seus braços, com um dedinho nas faces graciosas, e na boca do inocente filhinho. Quando Marília Bela, o tenro infante, já com risos mudos, começa a conhecê-la, né? Então, o quanto não será bom para ela, para a mãe, para Marília, quando tiver o filhinho dela nos braços, né? E tocar no rostinho da criancinha, né? Do seu filho inocente. E ele começar a rir de conhecê-la. Olha só, né? Olha só. E olha esse final aqui. Que prazer não terão os pais ao verem como as mães um dos filhinhos abraçados, jogar outros à luta, outros correrem nos cordeiros montados. Que estado de ventura, que até naquilo que de peso serve, inspira amor, doçura. Né? Então, olha só, né? Esse poema belíssimo, belíssimo, que ele vai dizer assim, Maria, vamos sentar aqui nessa árvore e ver a natureza. Né? E aí ele percebe, então, as, os animais mães com seus filhotes, a vaca, o cachorrinho, né? E as aves. E ele fala assim, e se for você? Né? Quando for você com nossos filhinhos, que tu vê na cara da criança, que ela tem a minha cara, né, criança, né, e vê, né, ela te reconhecendo, né, e rindo para você, né, que felicidade não será isso, né, de sentir a criança com você e eu como pai, com prazer não terei ao ver você com meus filhos, eles brincando, né, que ventura, então isso me inspira amor, me inspira doçura, certo? Então, acho que toda aquele ideal que a gente já comentou mais cedo sobre pastoril, o lugar ameno, o aproveitar o dia, o portal inútil, a mediocridade dourada, fugir da cidade, isso tudo acho que está muito evidente nesses dois poemas dele que eu li para vocês aqui. Certo? Ora, vamos tentar perceber como que o neoclassicismo ele vai ocorrer em outras artes, né? Em outras artes. Né? Então temos aqui algumas características que são perceptíveis que dá para a gente poder levar para outros lugares. Né? Então, o neoclassicismo, né, que é de onde o barroco é uma expressão literária, ele é um retorno ao estilo greco-romano, né? E vai buscar técnicas apuradas de equilíbrio. Né? Então, o grande princípio neoclássico é o do equilíbrio, né? É o da harmonia. E aí, na pintura, os contornos vão ser exatos, né? Bem claros, e vai haver sobriedade nos ornamentos do colorido. Né? Não vai ter um exagero no colorido, vai ter algo bem mais sóbrio, bem mais simples, bem mais harmônico. E as pinceladas não vão marcar a superfície do quadro, né, para ser uma coisa mais impessoal. Então, o desenho é mais importante que a cor. Né? E, às vezes, não tem uma marca de um autor específica, né? É mais impessoal, vamos dizer assim. Na escultura, né, vai ser o mármore branco, né, que é muito semelhante ao que é feito no Renascimento e na época grega e latina, né? Porque o mármore branco ele é o mais novo material da escultura. E na arquitetura, vamos ter materiais nobres, formas regulares, porque é para ser equilibrado, né? O uso de abóboras e cúpulas, que é aquelas coisas arredondadas em cima, né? E os pórticos colunados. Então, as colunas é uma característica bem comum do neoclassicismo na arquitetura. Bora ver aqui como é que funciona. Olha aqui na pintura. Né? Vejam que as cores não estão sobressaltando. Né? A pintura é bem sóbria.
Vejam que as feições das pessoas, por mais que seja uma cena dramática, são feições sóbrias, são feições harmônicas. E aí, e percebam aqui também como o quadro ele é estruturado para ser harmônico. Está aqui bem no centro essa pessoa e atrás dele as colunas estão indicando a harmonia, né? Os espaços, cortando o espaço em três. É uma coisa bem sóbria. Se for barroco, essa questão luz e sombra ia ficar muito mais evidente, muito mais marcada, as cores mais vibrantes, né? Aqui não. As cores são mais simples, mais sóbrias. Aqui também. Então, por mais que se passe num lugar mais escuro, ainda assim o contraste luz e sombra ele não é tão marcado quanto seria no barroco. E por mais que seja uma cena dramática também, perceba que os rostos não são tão dramáticos assim. É algo mais harmônico, né? E tanto nisso das cores quanto nos corpos é mais melhor ornamentado, né? Bem mais marcadinho. Olha aqui também. Aqui é uma cena de guerra, né? Uma cena de guerra. E perceba que é uma guerra greco-latina, né? Que usam lanças e tal, né? E aí tem esses capacetes, né, gregos. E aí sintam só como que é uma coisa bem harmônica, que de um lado está aqui um batalhão, de outro batalhão. Então que as pessoas no centro, separando esse conflito. E olha só, mesmo sendo uma guerra, não tem rostos dramáticos. As cores, elas são cores, vamos dizer assim, tranquilas, não está sobressaltando, né? Não está sobressaltando. Isso é uma característica do neoclassicismo. E na arquitetura, né, tá aqui. Percebam aqui, que se a gente for olhar tipo, rapidamente, isso parece uma arquitetura grega, né? E a ideia é justamente isso. Vejam aqui embaixo que tem muita coluna para ser essa homenagem, né, à cultura grega. E aqui atrás tem essa abóbadazinha, né, essa cúpula, né, que marca o estilo barroco na arquitetura um pouco. Né? A barroca não, neoclássica mais um pouco. Né? E aí no Brasil existe? Existe, né? Está aqui o Palácio Imperial de Petrópolis, né, que ele é no estilo neoclássico, né? Por mais que pintado, ele é neoclássico, né? Olha que ao lado de cada janela tem uma coluninha, né? Para indicar as colunas neoclássicas. E sinto, né, que ele não tem muito detalhe. Né? Ele é sóbrio, ele é reto, né? Ele é harmônico. Né? Então, o que tem de um lado tem de um outro, para criar essa simetria, esse equilíbrio. Né? E em Belém? Em Belém, as igrejas mais importantes do catolicismo elas são neoclássicas. Então está aqui a Basílica de Nazaré, ela é uma construção neoclássica. Olha aqui as colunas com as abóboras em cima, né? Olha aqui em cima as abóborazinhas e as colunas. E aí percebam, né, que na construção tem muito pouco detalhe, pouquíssimo detalhe, e aqui a gente percebe as menções de colunas, né? Aqui no meio, colunas. E aqui embaixo, a gente vai ter também as colunas bem marcadas. E aí sintam o quanto que ela é harmônica aqui e simétrica, que se a gente cortar no meio, o que tem de um lado, tem do outro. Né? Então, é o equilíbrio buscado pelo neoclassicismo. E, por fim, a Sé. A Ana da Sé, ela também é no estilo neoclássico. Né? Vejam só, né? As grandes colunas com as abóbadas aqui. Sintam aqui isso.
E percebam, né, que tem em toda a sua construção essas representações de colunas. Nem são, de fato, as colunas que sustentam a igreja, mas a sua representação, né, das coluninhas aqui, certo? E sinto, né, que ela é bem lisa, né, tem muito pouco detalhe. É interessante algum dia vocês irem na Cidade Velha e comparar, né? Porque a Sé ela é de frente a Santo Alexandre, que é uma igreja no estilo barroco, né? Então vocês vão ver lá, Santo Alexandre, ela é muito detalhe. Se vocês entrarem nela, vai ter partes muito escuras, partes mais claras. E na Sé, se tu entrar na Sé, ela é bem iluminada por todos os cantos, né? Porque ela tem que ter harmonia, não tem que ter o contraste, visto que o contraste ele é uma característica barroca, certo? Então, meu povo, é isto por hoje. Deixa eu desligar aqui a gravação. Espero